Evangelho segundo São João. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, amados. Verso 29, glória a Deus. Queria também celebrar a presença da irmã Mari, né, que já é da casa. Glória a Deus, seja bem-vinda. A sua filhota também está ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia continua nos dizendo, querido, Deus através da sua palavra, verso 29, aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque faço sempre. Então vamos por partes. Aquele que me enviou está comigo e por isso nunca me deixou só. Mas por que tudo isso? Porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Gálatas, corroborando com isso, já Gálatas 1 vai dizer o seguinte, queridos, e aí nós desenvolvemos a mensagem. Gálatas 1 vai dizer o seguinte, Gálatas 1, verso 10, andou um pouquinho na história, passa Atos, passa a igreja de Coríntios e chega em Gálatas 1:10, a Bíblia vai dizer o seguinte, espero você abrir, se não ler aqui comigo, é importante fazer a leitura. Amém? Uma coisa ou outra, ou na Bíblia aqui, amém? Uma coisa ou outra, amém? Ou aí ou aqui, amém? Chato, né? Amém? Amém. Disse chato, né? Amém? Meu Deus. Se contradiz, né? As pessoas. E a Jo ainda acha graça, não sei também. Glória a Deus. 10, vamos lá. Porventura, procuro eu agora o favor de homem ou de Deus? Ou eu procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Pode se assentar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Glória a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, aqui estamos, né? Vencemos mais uma semana, mais um dia, e assim a nossa vida, até que o Senhor venha e nos leve para morar com Ele, né? De glória em glória, de direção em direção. Ele vai nos fortalecendo a cada dia, e assim chegamos até aqui. Tudo que tem acontecido nesses dias, né, com o nosso irmão, é um enredo de muitas coisas, né? Um conjunto de muitas coisas. Mas tudo que aconteceu com o Kiko, uma pessoa muito próxima de nós, né? Falando de mim mesmo, nós ali junto com a Patrícia já fazem mais de 15 anos, né? Nós já fizemos viagens juntos, já choramos muito juntos, já nos alegramos muito. E não há como se compadecer, primeiro porque é uma vida, e segundo, uma pessoa que está muito próxima de nós, e também porque aquela pessoa ali, né, é uma pessoa que ele não tem inimigo, né? Não tem ninguém que não goste de estar perto do Kiko. E eu confesso que ao longo desses 15 anos nunca vi ele sem um sorriso no rosto, ou às vezes reclamar de alguma coisa, sempre daquele jeito dele. Então a Bíblia, quando a gente experimenta essas situações, a gente começa a entender que a Bíblia é verdadeira quando ela diz: não se canse de fazer o bem,
Porque a mobilização que a cidade está fazendo em prol desse homem é porque ele está colhendo o que ele semeou ao longo da vida dele. Você é uma pessoa correta, uma pessoa boa, dentro do trabalho, dentro do esporte, dentro do evangelho. E essa mobilização é uma colheita. E é nesse momento que a gente vê que vale a pena ser uma pessoa correta, porque aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. Mas disso tudo, irmãos, não tem como, diante desses acontecimentos que são repentinos, não há como nós não fazermos uma reflexão acerca das nossas vidas. É inevitável. Ontem tive o privilégio de participar da conexão do pastor Jorge, lá na boca mais famosa do sul do Brasil, que é a nossa boca, né? Terra do Moisés, né, Moisés? E é uma coisa que, além de tudo, tem feito eu refletir muito acerca de mim mesmo. Eu não sei você, mas de terça-feira para cá eu tenho olhado muito para dentro de mim. Eu tenho refletido muito acerca de mim. Eu tenho refletido acerca da vida e acerca de Deus. Não tem como fugir disso. Não sei se ainda você fez ou ainda vai fazer, mas é o que eu tenho feito sempre, desde uma pessoa muito próxima, diante dos acontecimentos, olhar para dentro de mim e olhar para Deus. E aí o retrato disso foi o que nós presenciamos aqui na quinta-feira nesse lugar. O que aconteceu na quinta-feira à noite aqui nesse lugar, na verdade, é algo que, com certeza, deve ter mexido muito com o coração de Deus. Porque aquilo que nós estamos tentando construir se aplicou numa noite que é ser igreja, onde quase 100 pessoas aqui num ambiente, independente de fé, credo, religião, estavam aqui com um só coração, e é o que move o coração do Pai, quando há verdadeiramente um ambiente de unidade e coletividade. Aqui eu posso dizer que se cumpriu Atos, quando a Bíblia diz, ali estavam todos unânimes. E quando há um ambiente de unidade, de coletividade, o coração do Pai se move. Isso também para provar para mim e para você que é possível, independente de religião, de placa de igreja, viver em unidade. Porque o que move o coração do Pai é a fé, independente da sua linhagem. Eu tenho um exemplo aqui de Ruth e Noemi, que uma era judeia e a outra não. A samaritana teve a sua vida transformada, não era da linhagem. Mas o que faz com que o coração de um pai se mova e favoreça a outros é o coração, é a fé. E aí isso testifica quando o centurião esboçou fé, e ele disse, nem Jerusalém, ou seja, nem o seu povo esboçou tanta fé. Então não é a linhagem, não é a religião, é aquilo que você se determina a crer ou não. Então o que aconteceu na noite de quinta-feira aqui nesse lugar, eu confesso para vocês que eu sabia que vinham algumas pessoas, mas eu me assustei com tanta gente de tanta religião, numa só adoração, invocando um só Deus, querendo uma só coisa. E o resultado disso tudo, quem estava aqui presenciando, qual é o reflexo de um ambiente de unidade? E aí depois eu estava conversando com a minha mãe, com a minha esposa, e disse, meu Deus, eu olhei para o meu relógio, era 9h10, eu tinha que encerrar, 1h10 passou assim, ó. Ambiente leve, ambiente gostoso, de glória. Mas por que isso? Porque é quando tem unidade, quando tem o verdadeiro propósito, o ambiente muda. Porque muitas vezes o culto se torna maçante, pesado, meu Deus, eu não vejo a hora de acabar, porque falta essa verdadeira motivação, um só querer. Não é que o culto foi ruim, irmão, é a nossa motivação que ela oscila. São vários corações, aí o ambiente se torna pesado, porque Deus se move, é pelos corações, pela intenção.
Agora imagine quase 100 pessoas entrar por aquela porta com uma só intenção. É claro que os céus se movem, é claro que o reino de Deus se move. E se todo culto tivesse essa intenção, essa motivação e esse espírito de coletividade, o céu estaria aberto todos os momentos onde a igreja estivesse reunida. Deu para perceber uma entrega verdadeira e total. E é essas oscilações que nós precisamos resolver de uma vez por todas. Essas oscilações, esses picos, esses gráficos. Porque o que move o coração de Deus é Ele orar, embora muitos, mas um só querer. Embora muitos, mas como se fosse um só homem. E aí isso me levou a pensar muito. Porque eu fiquei imaginando aqui, em algum momento eu me desliguei desse lugar e disse: como não deve estar o coração do Pai nesse momento? Nós vemos aqui por um propósito, que é pelo nosso irmão, obviamente. Mas Deus encontrou um motivo, mas desse motivo houve uma diversificação muito tamanha em relação à nossa fé. E aí eu comecei a pensar: como deve estar o coração do Pai nesse momento, onde filhos estão unidos por um só propósito. E aí os resultados são muito positivos. E aí por isso que é claro que eu não consigo chegar até o coração do Pai, como deve ter se tornado o coração do Pai, porque nós vemos para um propósito, mas os reflexos foram inúmeros. Isso é um pouquinho mais claro. Muita gente veio aqui para clamar pela vida do Kiko, pelo milagre do Kiko. Mas sabe qual foi o retorno, Julinho? Muitos testemunhos dizendo: gente, muito obrigado por estar naquele lugar, porque eu precisava daquele lugar. Eu precisava voltar para Deus. Fazia anos que eu não sentia aquele ambiente, aquela glória, aquela presença. Olha só. A gente veio para clamar pelo milagre do irmão e a gente é presenteado por Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor, a obra de Deus, o plano de Deus, ele é completo. Ele pega uma situação e ele trabalha em todas as situações, porque é um Deus de intenção, um Deus intencional, um Deus de propósito. Então, através desse acidente gravíssimo, muita coisa boa está acontecendo, irmão. Muita coisa positiva, inclusive na vida do nosso irmão. E algo positivo que deveria acontecer, principalmente para nós, é refletir acerca da nossa vida. Sintetizando, não desci ainda hoje, né? Sintetizando, nós mesmos repensar em certas coisas, porque deixa eu chegar em você. Ontem eu celebrei juntamente com o pai no fato de eu ver o meu irmão mexendo o pescoço, abrindo o olho direito, ouvindo o médico dar uma sensível, mas avanço. E eu celebrei tudo isso. Mas isso não deixa de que esses fatores cheguem na minha vida. Ou seja, o que Deus quer dizer? Que enquanto tem um irmão nosso que está lá lutando para abrir o olho e mexer o pescoço, nós carregamos na nossa vida tantas coisas que não servem para nada. Enquanto é lá um irmão lutando para sair daquele lugar, o nosso coração cheio de miséria, cheio de sentimentos deploráveis, tanta miséria, tanta dificuldade em viver o amor do Pai. Um irmão que verdadeiramente está lutando para viver, e nós aqui lutando por coisas fúteis e não valorizando o mínimo que é abrir o olho. Enquanto eu valorizo o mínimo que ele está lá esboçando, nós temos muito e não valorizamos. Por que isso? Por que nós somos assim? Por que nós, filhos, seres humanos, somos assim?
Então esse momento, no mínimo, ele merece uma reflexão acerca de mim. Será que vale a pena eu insistir com certos comportamentos, pensamentos, atitudes? Será que vale a pena? Será que precisa um momento trágico para cair a ficha de muitos homens e mulheres? Valorizar mais Deus, valorizar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, e deixar de uma vez por todas Deus me tratar. Enquanto a gente aqui está tropeçando em misérias da alma, tem aí um irmão que quer viver, simplesmente viver. Ele quer simplesmente uma oportunidade. É impactante isso. A gente murmura, reclama, desanima por muito menos. E está lá nosso irmão, que já é um vencedor, simplesmente por não ter causado algo fatal no início, no momento do acidente, ele já é um vencedor. E nós desanimamos por muito menos. A gente murmura por muito menos, a gente desiste por muito menos. Irmão, não tem como colocar minha vida diante desse fato. Que o nosso entendimento abra nesses dias e nós comecemos a valorizar o que nós temos, quem nós somos em Deus. Valorizar as coisas mais simples da vida. Você hoje pela manhã acordou, né, irmão? Abriu os olhos, né? Nosso irmão não abriu o olho. Ele abre algumas horas quando a médica retira a sedação. Mas talvez nós temos muito mais motivo para desanimar, murmurar, do que eu simplesmente abrir o olho, simplesmente sentar na mesa e comer o alimento, porque o meu irmão está comendo por sonda pela porta. Se ele pudesse falar, ele só pedia uma coisa: eu quero ir para minha casa. Talvez eu quero estar sentado no teu lugar. E quanta coisa fonte nos tira desse ambiente. Um resfriado não tira desse ambiente. Uma indisposição nos tira desse ambiente. E essas nossas atitudes são reais, elas se tornam muito insignificantes perto do nosso irmão lá, que está lutando pelo mínimo, o mínimo daquilo que nós temos hoje. Eu tenho pensado muito acerca de mim, e eu tenho pensado muito acerca de Deus também, porque, irmão, de tudo que ele sofreu, se não fosse Deus, ele não estaria mais. Eu não tenho dúvida que a mão de Deus esteve e está com ele em todo momento. Amém. Mas, ainda refletindo acerca da minha vida, eu estava aqui na quinta-feira e aí isso se prolongou, e eu cheguei a um consenso comigo mesmo e disse: Senhor, o que é que toca o teu coração? O que é que toca a Deus? O que é que toca o coração do Pai? Se você tivesse uma oportunidade agora de fazer algo para tocar alguém, para tocar o coração de Deus, o que você faria? Algo que toque alguém, algo que toque o Pai. O que seria o que toca o coração de Deus? Porque Deus é sentimento, Ele é real, Ele é relacionamento, Ele é amor. O que toca o coração do Pai? O que toca o coração das pessoas, amados? Nós fazemos muitas coisas e falamos muitas coisas, mas, no entanto, o que vale a pena, o que é importante é o que toca. Nós fazemos muitas coisas para Deus, nós fazemos muitas coisas para as pessoas, mas o que vai ficar, o que vai tocar, eu me lembro, eu estava compartilhando nesses dias com alguém, talvez com a Paty. O meu pai, ele passou um processo de câncer de janeiro a agosto, 6 meses, praticamente 7. Sabe o que algumas coisas me marcaram nesse processo? Uma delas foi um atendimento das inúmeras que meu pai teve, de entrar no pronto-socorro por um profissional chamado Dr. Jules. Um médico alto, moreno claro, cabelo meio redondinho. Eu vou dizer que de tudo que esse processo que eu passei, curto porém doloroso, a humanidade daquele homem ao receber meu pai.
o cuidado. Ele não era apenas um profissional, ele era um homem. Ali ele expressou a sua humanidade. Aquilo ali me tocou até hoje. Meu filho está com 12 anos, faz 12 anos que meu pai faleceu, e aquilo ainda está na minha memória, me tocou. E o que toca as pessoas? De tudo que nós fazemos, o que toca o coração do Pai? Porque sem dúvida nenhuma o que aconteceu nessa quinta-feira tocou o coração de Deus. E aí, João, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, vai dizer que nós lemos. O que nós lemos? Já até esqueci. Falaçada, meu Deus. Essa falaçada a gente até esquece. 8, né? Vamos lá, vamos voltar para cá. 8:29, né? Vamos ler de novo. O que diz aí? Disse-lhes, pois, Jesus: não, aquele que me enviou está comigo e não me deixou, porque sempre faço aquilo que lhe agrada. Esse é o maior modelo, o maior exemplo. Aquele que me enviou está comigo. Eu não estou só, por quê? Porque Jesus, ele tinha algo com ele, tinha um propósito, ele tinha um algo. Tudo que ele fazia era algo para agradar o coração do Pai. E aí em Gálatas também vai corroborar com isso, dizendo: olha, ou você agrada homens ou você agrada o Pai, ou você quer tocar homens ou você quer tocar o coração do Pai. Então nosso maior modelo é Jesus, que ele esteve aqui na terra com uma finalidade: agradar e tocar o coração de Deus. Mas o que é que toca o coração do Pai? Você já parou para pensar nisso, irmão? O que é que toca o coração de Deus? O que é que agrada a Deus? E nós estamos nessa encruzilhada: ou nós tocamos homens ou tocamos a Deus, ou nós agradamos a homens ou agradamos a Deus. A quem você tem agradado? A quem você tem agradado a mais? A quem você tem tocado? Se você puder, com muito amor, pergunta para quem está do seu lado: a quem você tem agradado? A quem você tem tocado? A homens ou a Deus? Esclarecendo um pouquinho mais sobre isso, para a gente não sair daqui enganado. Esclarecendo ainda mais um pouquinho isso: nem tudo que nós fazemos em nome de Deus agrada a Deus. E aí eu vejo na Bíblia muitas reclamações, inclusive nós, tais como: para de trazer animais em gordura, eu não tenho mais onde colocar animais em gordura. Reclamações como tal: eu estou cansado das vossas reuniões. Você já leu isso? Estou cansado da reunião de vocês. Então às vezes a gente faz reunião dizendo: nossa. Às vezes a gente traz animal para a igreja e diz: nossa. Às vezes a gente traz gordura para a igreja e diz: nossa, Deus está dizendo: eu não tenho mais onde guardar. Ai. E essas reuniões de vocês, aí você completa a frase: não tem nem coragem. Então o que é, Bárbara? O que realmente toca o coração do Pai? Nós temos que descobrir. Por que descobrir? Porque nós estamos aqui, segundo o próprio Cristo, para agradar o Pai, para tocar o coração do Pai, para servir o Pai. E aí só existem dois caminhos. Então não é o que fazemos, amados. Todo mundo faz muitas coisas para agradar a Deus. Muitas pessoas fazem muitas coisas para agradar o homem. Mas é o que fazemos e como fazemos. É o que fazemos e o que fazemos. E eu não tenho dúvida que um coração sincero como o de quinta-feira, um coração com uma verdadeira motivação como o de quinta-feira. Eu estou dando exemplo de quinta-feira, mas é claro, nós podemos aqui, é o que está mais próximo de nós, é o que está mais vivo na minha memória. E se nós sabemos o que agrada a Deus, por que não repetir? Por que não ter uma vida de contínuo? Aquilo que agrada o Pai. É igual quando eu tenho oportunidade para ministrar relacionamento conjugal. Sempre gosto de falar de conhecimento
conhecimento é tudo, é importante conhecer um ao outro, por isso existe essa fase chamada namoro. As pessoas acham que namoro é para pegar na mão, beijar na boca, fazer uma obrigação, e o namoro para Deus, quem pensa que é isso está errado, tá? Você está bem carnalzinho, e Deus tira essa coisa ruim de você. Namoro não é para pegar na mão, é para beijar na boca e fazer uma obrigação. Eu estou livre disso porque quando fazia, eu era ignorante, não sabia. A Bíblia diz que Deus. Você que a Bíblia diz? O pastor Jorge, você que lê a Bíblia, me ajuda, por favor. É isso aí, meu irmão. Mas brincadeiras à parte, namoro é o período de se conhecer, conhecer a pessoa, conhecer as qualidades, principalmente as imperfeições, os defeitos, para daí nesse conjunto você tomar a decisão: quer ou não quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Então você já vai para o casamento sabendo o que tem de bom e o que tem de ruim. Mas não, o namoro só quer, beleza, não é papo agora. Mas por que eu conhecer? Porque conhecendo eu sei o que agrada e o que não agrada. E uma vez conhecendo o que agrada, eu preciso potencializar o que agrada, e o que não agrada, elimina. E aí tem tudo para dar certo. Não vou fazer isso porque desagrada, mesmo que não seja errado. Né, pastor René? A história do papel higiênico é pecado? Não é, mas não agrada. Então tem coisas que não é pecado, mas não agrada a pessoa. Então nós estamos a fazer. Eu quero chegar em Deus. Se nós conhecemos a Deus e saber o que lhe agrada, viva, faça, te esforce. E aquilo que você sabe que não agrada o coração do Pai, elimina. Então nós estamos aqui hoje ainda vivos, nós temos uma chance, porque nós acordamos nesse 20 de outubro. É para ter uma vida que agrada o Pai, uma vida que toca o coração do Pai. É para servir a Deus com amor. Não é para agradar homens. A gente se preocupa muito em querer agradar homens. E Deus? Então essas coisas, nosso irmão, me faz refletir. Como é que está a minha vida em relação ao Pai? Nessa quinta-feira, esse episódio me provou que é possível agradar a Deus. É possível ter uma vida que toca o coração do Pai. Mas o que eu ganho com isso? Porque a gente é assim, né? A gente é assim, a nossa mente é assim. Automaticamente a gente tem uma mente barganhosa, né? Negociação, né? Levar vantagem. Tudo bem, não precisava ser, nem deveria ser. Nós devemos agradar a Deus simplesmente por quem Ele é. Mas deixa eu te falar uma coisa. O milagre da mulher do fluxo do sangue vai dizer o seguinte: quem me tocou? Quem tocou meu coração? Quem fez com que o meu coração se movesse? Beleza, aí os discípulos né? Eles bem fora da casinha, né? Bem fora do contexto, Senhor, tal. Tem muita gente te tocando. Como é que o Senhor diz que eles não estavam entendendo nada? Mas sabe o que Jesus vai dizer a seguir? Que dele saiu virtude. Não, você não entendeu. Jesus não disse: eu te mandei virtude. Não, eu orei ao céu e veio virtude do céu. Ele disse: não, de mim saiu virtude. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando alguém consegue tocar o coração dele, automaticamente ele arranca e extrai virtude do próprio Pai. E eu estava falando aqui para Jesus aqui, na hora que Deus me fez eu fazer uma reflexão: Senhor, como é que o coração não deve estar nesse momento? E eu disse para o Senhor: então alguma coisa está acontecendo naquele lugar nesse momento, mesmo que os meus olhos não vejam. Porque o processo de Deus muitas vezes é invisível. Mesmo que eu não veja, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo, é impossível, naquele corredor, naquele leito, naquele organismo. Porque a mulher do fluxo de sangue me prova isso.
ela tocou o coração do pai. E ao mesmo tempo ele disse: olha, opa, saiu de mim virtude. Então esse é o maior ganho que o ser humano pode ter, tocando o coração do pai. Tendo uma vida que lhe agrade, tendo um comportamento, um modo de viver que toca o coração do pai, automaticamente vem virtude. E a virtude que sai do coração do pai, do próprio pai, dessa fonte que jorra, ela vem em tom daquilo que nós precisamos. Para ela era cura. A virtude que saiu do coração do pai, para aquela mulher era cura. Para mim, para você nessa noite, pode ser em outro tom. Mas o que vai acrescentar nas nossas vidas é a forma que nós tocamos o Senhor. E essa coisa está latente dentro de mim nesses dias. E por isso eu tenho compartilhado aí nos cantos, nas oportunidades que nós temos. Inclusive ontem lá na reunião com o pastor. Quando eu toco o coração de Deus, automaticamente da própria vida de Deus, sai virtude. Mas isso, como eu tenho falado para vocês, que Deus tem ministrado comigo, é baseado no modelo que o próprio Pai deixou. Buscar a Ele, e aquilo que nós precisamos Ele acrescenta. A mulher do fluxo de sangue buscou a Deus, e aquilo que ele precisava o próprio Deus acrescentou. O caminho é esse, Enedi. O caminho é esse, Luiz. É buscar a Deus, e o que eu preciso Ele acrescenta. Aquilo que você precisa, você não tem que buscar. A expressão buscar é o Pai. O que eu preciso, a expressão é Ele acrescenta. O nosso irmão precisa do quê? Que Deus acrescente dias, que Deus acrescente um pulmão restaurado, cérebro, pernas, braços. Então nós só temos que buscar a Ele, e aquilo que nós precisamos Ele acrescenta. Não foi assim com Ezequias? Olha a palavra que o pai fala para Ezequias: eu lhe acrescentarei 15 anos. Por quê? Porque Ezequias diz: Pai, eu tenho te buscado com interesse de coração, eu tenho sido fiel. Ou seja, Ezequias está dizendo: eu tenho te buscado. E olha o modelo que o pai deixou se cumprindo. E ele diz, e o profeta estava saindo na porta da casa. Deus disse: volta lá. E diz para ele que eu acrescentarei. Esse é o modelo, irmãos. É buscar o Pai, é buscar agradar a Ele, é buscar tocar o coração dele. E aquilo que você precisa, que Ele tão sabe, que Ele tanto sabe, Ele mesmo diz: eu acrescento. Sabe por que essa correria muitas vezes é? Porque o que a gente precisa, a gente está buscando. Não, e não é esse caminho. Não, o Pai já deixou um modelo. Por isso que a vida se torna tão pesada, Mari. Porque o que nós precisamos tem que ser acrescentado pelo Pai, e não é busca minha e sua. O que nós temos que buscar, Natalina? Agradar o coração do Pai. Sabe o que nós fizemos aqui na quinta-feira? Agradar o coração do Pai. E sabe, é por isso que nós abrimos aquela noite. De que forma? Adorando a Ele, dizendo quem Ele era, dizendo que nele nós confiávamos, dizendo que Ele é vivo, Ele é poderoso. Buscar o coração de Deus, buscar Deus. Você acha que o Pai não sabe o que precisa hoje? Você não sabe, você pensa que o Pai que nos formou, que criou tudo isso, não sabe o que você precisa? Até mais do que você. Tem coisa que você precisa, você nem sabe. Porque a gente busca muitas coisas, a gente pede muitas coisas, mas aquilo que eu realmente preciso, só o Pai sabe. E aquilo que eu preciso, o Pai disse: eu acrescento, filho. Fica tranquilo, isso aí eu acrescento, só me busca. Só toca no meu coração. Toca o meu coração, me agrada. Você tem agradado a Deus, irmão? Você tem tocado o teu coração? Você tem tocado o coração do Pai? E não é só nesse lugar, não. Na sociedade,
você como ofício de homem, de sacerdote, pai, você mulher, esposa, mãe, filho de Deus, dentro e fora da igreja, os segmentos da Deus, você tem agradado a Deus? Irmão, tudo que você faz para Deus, para as pessoas, tem tocado o Pai. E aí nessa quinta-feira Deus me direcionou a falar do centurião. E o centurião tocou o coração do Pai. E nem crente era. E nem na igreja ele ia. Então não é o quanto nós estamos dentro de uma igreja, não é o quanto nós fazemos ou falamos, é a forma, irmão, é o que toca o coração do Pai. A oferta da viúva, a fé do centurião. Porque a hora que a sua vida agradar a Deus, irmão, o momento que a tua vida agradar a Deus e mover o coração do Pai, te prepara. Porque eu sou apaixonado quando Deus olha para João Batista e diz: Jesus não precisava fazer nada daquilo, mas quando ele disse: não, João, você vai ter que me batizar, cara. E quando Jesus ele tem essa predisposição, ele sai das águas, e eu vejo um pai, eu não vejo Deus, eu vejo um pai olhar para um filho e dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Saber que Ele me ama já está muito claro. Agora que a minha vida dá prazer a Ele é outra coisa diferente, irmão. Nesses poucos anos de caminhada, eu descobri o verdadeiro amor do Dona Judite. Agora a questão é saber se a minha vida dá prazer a Ele. Será que Ele pode olhar para mim e dizer: esse é o meu filho amado, Marcelo, a quem me dá prazer? Porque todo pai, toda mãe ama o seu filho, mas nem todo filho dá alegria para a mãe e para o pai. E quantas vezes eu ouço um pai ou uma mãe dizer: que desgosto esse meu filho me dá, mas nunca deixou de amar. Que desgosto esse meu filho está me dando, mas eu amo. Esse é o meu filho amado, vírgula, a quem eu tenho prazer. É aquele que se dispôs a tocar o coração do Pai. Nós estamos aqui em algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas, mas o que vai prevalecer é aqueles que conseguirem tocar o coração do Pai, com suas palavras, com suas atitudes, com o seu proceder, com o seu coração. É isso que vai mover o coração do Pai e vai fazer com que, repito, o exemplo da mulher do fluxo de sangue, ao tocar Jesus, a gente conseguir tirar dele virtude. Não foi ele que deu, não foi ele que propôs, não foi ele que orou, a mulher arrancou virtude dele. E você sabe o que agrada a Deus, e o pior de tudo é que nós sabemos o que agrada a Deus e nós sabemos o que não agrada a Deus. E pasmem, escute bem, pasmem, vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. Nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada, e você não acredita, e mesmo sabendo, você não acredita nisso. Mesmo sabendo que não agrada a Deus, a gente insiste em fazer e falar. Mas de todo modo, isso tudo, esses dias, eles precisam repercutir na nossa vida de uma forma positiva. E a maior repercussão é repensar acerca de nós mesmos. Porque se nós não aprender com situações dolorosas muito próximas de nós, irmãos, então a gente precisa aprender a crescer como pessoas e filhos de Deus acima de tudo. Para encerrar, eu quero falar um pouquinho de algumas atitudes. Gênesis 22. Vou falar rapidamente de algumas atitudes aqui, etc.
Gênesis 22. Verso 1, glória a Deus. Presta atenção, queridos. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova, e lhe disse: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece a mim holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Nós, de uma forma em geral, todos nós somos provados de alguma forma ou outra. Cada um naquilo que lhe toca mais, cada um naquilo que lhe prende mais, segundo as suas inclinações e preferências, mas de todo modo todos nós somos provados. E a grande intenção do Pai em nos provar é saber o quanto nós suportamos as provações. E falando desse homem, a gente não pode deixar de fora, nesse momento, e não falar desse homem. É um homem que suportou as suas provas. E o que me fez, dentro dessa grande reflexão acerca de mim, é que por muito menos nós somos reprovados diante das nossas provações. Eu, enquanto ministério, a primeira situação que nós passamos, uma guerra assim, muito evidente que nós compramos, nós não passamos uma situação tão dolorosa como essa, passamos parecida com a prima do Rafael, que uma irmã distante, mas enfim, esqueci o nome dela, Araci. Beleza, um grande milagre que a gente viveu como igreja. Mas assim, confesso que a primeira experiência que a igreja está sendo provada, como corpo, né? A irmã Neguinha também, né? Enfim. Mas uma das coisas assim que fica muito claro é o que agrada e toca o coração de Deus, é o quanto nós temos estrutura nele de suportar certas provações. E diante dessa tragédia do nosso irmão, olhando para nós, quantas coisas tão insignificantes que nós somos reprovados em coisas insignificantes, em provações que eu arrisco nem dizer que é provação. Tais como nós não valorizamos coisas simples da vida, as coisas simples da vida. Amados, nós somos muito abençoados, irmãos. Nós somos muito e muito abençoados. E tropeçamos em tantas coisas, sejam elas naturais, emocionais. Nós, por muito menos, nós não suportamos tantas provações que muitas vezes Deus permite. Porque o que agrada a Deus, homem e mulher que suportam e sejam aprovados pelas circunstâncias da vida. Suportar as provações, com certeza, é o que move o coração de Deus. Eu estava pensando, eu estou muito pensativo em cima desses dias, toma cuidado, irmão. Pois é, depois a gente passa, botar na agenda ali, meio senha. Depois tu escreve aquela cartinha da irmã Mara. Jesus amado. Depois pega uns conselhos da Mara. Olha só. A gente fica pensativo acerca da nossa vida, porque é um sopro. A Bíblia está correta. Tem coisas que nós protelamos, procrastinamos, somos negligentes. Tem certas coisas mínimas que nós somos reprovados por Deus. E que, repito, o que agrada, com certeza, o que vai tocar o coração do Pai, é aquilo que nós nem suportamos. Então, como nós precisamos aprender muito com a situação da vida,
Nós precisamos aprender muito. E Jesus vai dizer: pelo muito que padeci, eu aprendi a obedecer. Mas ele começa tremendo o texto. Hebreus: sendo filho, com um F maiúsculo, sendo filho, pelo tanto que padeci, aprendeu a obedecer. E nós já sofremos um bocadinho, né, irmãos? Já sofremos um bocadinho, né? Ou não? Já sofremos um bocadinho, né? E Jesus está dizendo: pelo tanto que eu padeci, que eu sofri, não é que eu aprendi a obedecer? E não foi que eu aprendi a obedecer? E a gente, de tanta aprovação, de tanto ser testado, só demonstrou uma coisa: o quanto nós somos ingratos, o quanto nós falhamos com Deus. Em vez de ter uma vida que toca Ele, o quanto a decepção, quanta decepção, quanta decepção. Aí a mulher de Jó, ela deu muita bola fora, né? Mas a declaração dela é linda. Portanto que padeceu Jó, suportar a provação. O que vai tocar o coração de Deus no meio dessa dificuldade toda, dessa luta toda, dessa tragédia? É suportar. O que é que a Bíblia vai dizer em relação a Jó? Ele chega em casa e diz: mulher, mulher, nós estamos falidos. Mulher, não temos mais nenhum empregado. Nossas terras, nosso tesouro, perdemos tudo. Ele falando isso para a mulher, e na sala tinha 10 cachorros com 10 filhos mortos. E tem mais uma: eu recebi ali o exame do médico e estou com lepra, não tem cura. Aí o que ela vem dizer a seguir para mim é tremendo. Diante disso tudo, Jó, tu ainda se mantém íntegro. Larga esse Deus aí de uma vez e morre. O Jó não falou nada, muito menos Deus, mas o que a mulher dele vai dizer para mim e para você, com certeza tocou muito o coração de Deus. De tudo que Jó passou, ele se manteve íntegro. Isso é louvável. De tudo que ele passou e se manter íntegro. Repito, não foi Deus que falou, muito menos ele. A mulher reconheceu nele: olha, nós perdemos 10 filhos num dia, estamos falidos. Você está com lepra, não tem mais nada, e você ainda se mantém íntegro. Você acha que isso não toca o coração de Deus? Passar por uma prova tão grande e suportar essa prova se mantendo íntegro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa bem baixinho, para ninguém escutar. Nós, com uma provinha desse tamanho, a gente já perde a integridade. É desse tamanho a nossa provinha. E o tantinho de integridade que nós tínhamos, E a mulher olha para ele: cara, olha, está passando por tudo isso e ainda se mantém íntegro. Eu acho que isso agrada ou não agrada o coração de Deus? Irmão, por coisinha muito menos, a gente já pensa um monte de coisa, fala um monte de coisa e age assim, de uma forma que Deus olha assim. Passando por tudo isso, ainda se mantém íntegro. É de se repensar. Aí o verso, olha só, verso 5, estou acabando, tá, irmão? Aguente aí. Verso 5. Verso 5 vai dizer: então disse ao seu servo: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos juntos de vós. Abraão está sendo o quê? Pô, irmão, tu leu o verso 1 e já esqueceu? Tu está aqui, quem está aqui? Está aqui? O verso 1, o que a Bíblia diz? O Jó foi o quê? Oh meu Deus, Abraão foi o quê? Provado. Oh meu Deus, é difícil, né? Então Abraão foi provado. Verso 15, 5 está dizendo o que aqui? Vamos lá, entenda a Bíblia, irmão, se você entender a Bíblia.
Não é só ler, não, eu leio a Bíblia, nossa, tem esse capítulo por dia, mas também não entendeu nada, não adianta nada. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado nós voltaremos. Então ele está sendo provado, e o que ele diz no verso 5? Ele vai adorar. Eu estou meio confuso agora, Crisinha. Crisinha, se coloca de pé. Não te apresentei ainda, né? A Crisinha é uma nova filha que hoje, nesses dias, decidiu caminhar conosco, faz parte da família da Fecha parênteses. O que acontece? Abraão está sendo provado, eu estou meio confuso. Abraão está sendo provado, Miguel. E ele está dizendo sim, porque ele pega os moços, pega o jumento, pega o filho. Ele vai para Moriá fazer o quê? Adorar. Não está bem da cabeça. Não pode estar bem da cabeça dele. Um cara que está sendo provado, meu irmão, diz que vai para Moriá adorar. Se é eu, Donato. Se é eu. E adorei Moriá, sendo que eu estou sendo provado. Se fosse eu, meu irmão. Quem é que é provado? Fala para mim, vai para Moriá adorar. Deus está dizendo: vou matar teu filho. Deus falou: teu filho vai morrer, ele vai para Moriá adorar, irmão. Isso aqui ele não entendeu, acho que ele não entendeu. Não, ele não entendeu. Não, ele não entendeu o verso 1. Pega teu filho. E Deus ele vai lá, né, na profundidade, teu único. Ele já sabia, Deus. Para que ficar lembrando? É para doer mais. Teu único filho, a quem tu amas. Deus, de novo, eu sei que eu amo. Para que ser tão... Pega teu filho. Já é tudo, né? Teu único filho, tudo demais. A quem tu amas, duríssimo. Leva para Moriá e sacrifica. E aí, sabe o que ele faz, Everton? Ele pega os servos: pai, nós vamos viajar, arruma mala. Leva bastante comida, leva bastante água. O que nós vamos fazer, Moriá? Nós vamos adorar. Tu acha que isso não agrada o coração do pai, pastor? Tu não acha, Fran? No meio da... Sabe o que nós temos aqui na quinta-feira? Foi mais adoração do que prova. Chegou uma hora assim, esse povo não está em prova, não é prova. Pensa no ambiente de glória, de adoração. Aí ele diz: depois de nós adorar, depois de adorar, eu e ele. Certeza. Certeza do quê? Só adora na prova quem tem certeza da promessa. Quem tem certeza da promessa adora na prova. Ele não sabia o que. Eu também não sei o que Deus vai fazer lá. Eu não sei, mas eu sei que vai fazer. Glória a Deus. Se me perguntar como, eu não sei te dizer, mas alguma coisa eu vou fazer lá. Glória a Deus. Só adora no meio da prova quem tem certeza da promessa. Caso contrário, passando prova, luta, e estar dentro de um ambiente como esse e adorar o Senhor. É isso que move o coração do Pai. Amém, queridos? Então depois, olha só, deixa eu preciso sair daqui, dessa parte, e daqui também. E lá para a mãe jantar. Claro, né? Tem que o pai e mãe, né? Isso é o pai e mãe. Barbaridade. Essa foi. Glória a Deus. Essa foi cruel. É Bíblia, irmão. É Bíblia. Não fica me julgando. É Bíblia. Vocês julgam assim, né? Profético. Não agrada o pai, tá? Profético. Não agrada o pai. Isso é profético. Sabe o que Deus me falou? Ele está, olha só, é curioso, né? Ele usa a expressão: eu estou indo lá em Moriá adorar a Deus. E Deus pediu filho. Ele está dizendo que o que ele está vivendo em Deus, o que ele está passando, o que ele vai fazer em Moriá, não é sacrificar o filho. Ele está dizendo: eu estou indo adorar. Então, olha só, eu sou meio mais um. Eu só tenho cara de tanso.
Mas uma vez por semana eu como peixe. E ele disse, me ajuda muito a pensar. Então é só somar mais um. Deus me pediu filho, sacrifício, prova, e ele diz, eu estou indo adorar. Então, sacrifício também é adoração. Entrega também é adoração. Para ti parece não ser pagando, ficou tão simples. Ele vai para Moriá adorar, no entanto, boca de Deus, vai lá sacrificar o filho. Está comigo? Então, o sacrifício também é uma adoração. 5, né? Agora nós vamos. Deixa eu pegar aqui mais 7, vamos lá. Quando Isaac disse a seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, filho. Perguntou Isaac: eu vejo aqui o fogo, eu vejo a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui eu encerro aqui. Claro que tem muito mais coisas, mas já deu para entender onde Deus quer chegar. Quando nós suportamos as inúmeras provações que a vida nos oferece, é uma forma de agradar a Deus. Isso parece simples, mas não é, porque se olhar para mim e para você, tantas coisas pormenores nós não suportamos. E se nós começar a falar de nós, irmão, você não suporta, olha, eu e você não temos capacidade para suportar a metade do que Abraão, que nós estamos falando aqui, e tantos homens. Porque quem suporta as provações da vida é porque sabe e confia quem serve. E aonde a nossa vida está? Quando esse homem vai adorar, no momento em que Deus estava pedindo algo que fazia parte dele, no qual o filho, que ele se refere a adorar, é um homem que crê nas promessas. Ele sabe meio, porque crer na promessa, irmão, quando está tudo bem, quando está saúde, quando está com dinheiro, emprego, é uma coisa, mas no meio da provação, não abrir mão da promessa é diferente. E por último, o filho também foi usado por Deus naquele momento. Aqui foi profundo para o pai. Ele está dizendo, e para ouvir isso da boca de Abraão: pai, eu estou vendo aqui, está tudo preparado. O Senhor disse que nós viemos adorar. Eu estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, o altar está. Mas, pai, não está faltando alguma coisa? Não está faltando sacrifício, pai? Isso mexeu com o pai, hein? O que o pai vai dizer agora? O pai vai dizer que ele: não, filho, é tu que vai estar aqui. Isso mexeu com o pai, no coração do pai. Pai, o altar está pronto. Eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo o fogo. Mas o principal, pai, cadê o sacrifício? E aí, irmão? Quando nós somos questionados, quando nos questionam sobre a nossa fé, tá aí o Deus que tu serve? Tá aí, tu não é crente? Cai aí a tua fé. Mexeu com o coração de Abraão. Ele vai dizer: não, é você não. Olha a resposta de Abraão. Hoje passa desapercebido, porque nós já estamos cansados de ouvir. Mas olha o que ele vai dizer: filho, Deus vai prover para si um cordeiro. Então sabe o que toca o coração do pai? Aquela pessoa que tem certeza que Deus vai fazer. Amém. Ela tem certeza que Deus vai providenciar. Ela não abre mão. É o que Moisés falou para o povo: aquietai-vos e vede um grande livramento que Deus vai fazer. E pergunta: e quando você estiver no céu? Pergunta para Moisés: quando tu falou aquilo lá para o povo, tu sabia o que Deus ia fazer? Ele não sabia. Deus só disse assim: ó, marcha. Só marcha. Marchar é contigo, Moisés, o resto é comigo. Marchar é contigo, o resto comigo, só marcha. Ele não sabia o que ia acontecer, mas olha só,
O papel de quem crê, né? Olha como é importante aquele que crê. Olha o importante o papel de aquele que influencia, que toca o coração de Deus, não toca o coração das pessoas. Ele vai lá diante da multidão e disse: aquietai-vos. Olha o papel de um homem de Deus, uma mulher de Deus, no meio do rebuliço. Num momento como esse, né? Chegar por mão, com um familiar. Guarda o coração. Fique em paz, né, gente? Olha a importância. Fique em paz, fica tranquilo. E vede o grande livramento que Deus vai dar. Amém. Glória a Deus. Você até pode não saber exatamente como e o que, mas você precisa obrigatoriamente saber que Deus vai fazer alguma coisa. Isso é o que agrada o coração de Deus. Glória a Deus. Reconheço as nossas limitações humanas, até não sabe como e o que, mas nós não podemos abrir mão de ter a certeza do que Ele falou para o filho: filho, Deus vai providenciar. Você quer maiores ingredientes do que esse para tocar o coração do Pai? Mediante esse ambiente, mediante as provações, mediante a nossa vida, mediante as lutas. Então diante de nós está uma escolha, como Jesus falou: aquele que me enviou está comigo. Por quê? Porque ele tinha essa certeza. Porque tudo que eu faço é para agradar Ele. Não é uma fé sensorial e muito menos emocional. É uma fé que se certificava dele mesmo. Aquele que me enviou está comigo. Tá aqui, com que certeza é essa, Senhor? Porque tudo que eu faço é para agradar Ele. Tudo que Jesus fazia para agradar o coração do Pai, para tocar o coração do Pai. E aí eu quero encerrar da forma que comecei. Gálatas 1. Ou a gente agrada homens ou agrada a Deus, irmão. Não tem possibilidade. Se você agradar a Deus, automaticamente, você já entendeu isso, eu acho. Se você agradar a Deus, automaticamente você vai desagradar a muitas pessoas. Quem já entendeu? Levanta a mão para mim saber. Ah, você já entendeu? Que bom. Você já entendeu, né? Se você agradar a Deus, automaticamente, eu não dei o tema da mensagem, né? Movendo o coração do Pai. O tema da mensagem hoje é movendo o coração do Pai. Vamos começar de novo? Está amarrado, né? Automaticamente, se eu agradar o coração do Pai, eu vou desagradar muitas pessoas. Que bom que eu e você entendemos. Mas o que eu vou falar agora você não vai acreditar. Que chato, né? Que bom que eu e você entendemos que quando eu agrado a Deus, automaticamente eu vou desagradar muitas pessoas. Mas o que eu vou te dizer agora, você não vai acreditar. Mesmo sabendo que quando eu agrado a Deus, eu vou desagradar pessoas, ainda tem muito crente que quer ser politicamente correto, para não desagradar homens. E no entanto, Jesus está dizendo em João e Gálatas uma coisa só: nós somos chamados para ser biblicamente corretos e não politicamente corretos. Ou você agrada a Deus e desagrada homens, ou você agrada homens e desagrada a Deus. Você tem a sua escolha. Quando você agrada a Deus, a Bíblia diz que sai virtude dele. E quando você agrada homens, não acontece nada. Porque se ele tiver que te deixar, ele te deixa. E ele não tem poder para acrescentar na tua vida. Então, bem feito de nós, que muitas vezes não quer desagradar homens e perde o que Deus tem. Porque na hora que dá problema no casamento, não é essa pessoa que tu está agradando que vai resolver. Quando tu estiver no meio do furacão, no meio do fogo, essa pessoa, a maioria delas, ó, e você não quer desagradar elas. E você pisa em ovos, cuidado com o que vai falar. Imagina, né? Ou você agrada a Deus ou desagrada os homens. É que nós temos que tirar essa cultura de dentro de nós, que quer ser politicamente correto, para não desagradar o irmão. E aí eu encerro com outra fala do meu Senhor. Eu não vim aqui para fazer minha vontade, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai.
E se eu desagradar homens, tudo bem, o importante é fazer a vontade do Pai. Se preocupe com isso. De tudo que aconteceu com meu irmão, o que eu tenho aprendido acerca de mim e de Deus é isso. Eu preciso ter uma vida que toque o coração do Pai. Eu estou aqui para agradar o coração do Pai e não a pessoas. É isso que eu estou refletindo nesses dias. É o que move o coração do Pai. E uma vez movendo o coração do Pai, irmão, você não imagina o que um coração tocado, quando alguém é tocado, você não imagina o que ele pode fazer na tua vida quando ele é tocado. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque em 2001, na Avenida Maria Quitéria, no Flat Maria Quitéria, eu fiz uma oração e eu não acreditei, eu dobrei meu joelho e eu fiz uma oração que tocou o coração do Pai. Até hoje eu oro, mas são orações específicas que tocam o coração do Pai e me faz eu estar aqui nessa noite. Uma oração lá de 2020, 2001, por dobrar os joelhos, tocou o coração de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sou o reflexo, eu sou o resultado. Então você não imagina quando você tiver uma vida disposta a agradar o coração do Pai, até mesmo caladinho, até mesmo sem ter nenhuma atitude, é possível agradar o coração de Deus. Até no silêncio você pode agradar o coração de Deus, porque ele foi morto como um cordeiro, sem falar nada para ninguém, sem retrucar com ninguém, sem querer provar nada para ninguém. Foi morto como um cordeiro. E a música diz que ele ressuscitou como um leão. Esse é o nosso Senhor. Se coloque de pé.